Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Sou natural de São Paulo, capital. Morei parte da infância em São Paulo, interior, mas sempre tive uma ligação muito forte com Curitiba. Desde os 3 meses de idade eu vinha passar todos os anos as férias no Paraná. E aí, com 22 anos de idade eu mudei definitivamente para Curitiba. Nem sempre foi assim, eu nem sempre fui careca. E nem sempre toquei música antiga, eu me interessei por isso. A coisa começa mesmo nos anos de 1977, eu estava com 16 anos e eu era punk. Eu era punk, tinha cabelo punk, me vestia como punk e tocava punk. E isso foi durante os 3 anos. Eu comecei com baixo elétrico, fui para guitarra e depois de 80 até 83 eu experimentei outros instrumentos como harmônica, sax tenor e outros estilos musicais, até chegar em 84. Eu poderia... Será que eu não faço de novo? Já com isso aqui, ó. Vamos ver aqui só. Teria que fazer um Ctrl+C e Ctrl+V no pedacinho, entendeu? Não sei se é mais chato. Não, cara, é tão fácil. Vamos ver só se fica como você gosta. Esse arremate aqui... É no seco, é a tempo mesmo. Meu material estava todo espalhado, então em 2020 eu comecei a reunir esse material. 1 ano depois eu consegui agrupar grande parte dele, está numa planilha, e para minha surpresa, profissionalmente eu vi que meu percurso musical começa em 1984. Em 1986 eu adquiri o meu primeiro instrumento, meu primeiro alaúde. Então são 36 anos, até agora, 2022, com alaúde, sempre fazendo ano após ano alguma coisa com alaúde, ininterruptamente. Passei por dezenas de formações musicais, tocando acústico, plugado, no Brasil, na Europa, mas sempre com alaúde, 36 anos. A ideia desse curta-metragem em nenhum momento é de ser um vídeo virtuosístico, ou ficar falando sobre os tipos de afinações do alaúde, cordas, detalhes muito técnicos. O que eu quero mostrar é algo mais peculiar. Em 94, por ocasião de uma turnê que eu fiz com o grupo Estúdio Música pela Holanda, atualmente Países Baixos, após o concerto se aproximou de mim uma pessoa, construtora de alaúdes, Karel Hauskamp. Ele ainda constrói alaúdes. E ficamos conversando, ele gostou do concerto, gostou da maneira de eu tocar. E ele me contou a história desse instrumento.
Ele tinha fixação por uma pintura italiana do século XV, um afresco, e nessa pintura aparecem uns personagens segurando o alaúde. E aparece o alaúde assim, as costas e a frente. Ele falou, puxa, esse alaúde é bonito, eu vou tentar construir. E ele foi nos museus e nos arquivos históricos e tentou procurar uma planta do instrumento para tentar reproduzir. E não achou em lugar nenhum planta, nem uma cópia ou um remanescente em algum museu. Então o que ele fez? Ele estava realmente com fixação pelo instrumento. Ele calculou a estatura média das pessoas na Europa, naquela cidade, naquele ano, e baseado na estatura média, ele calculou o tamanho do instrumento. Ele fez uma planta e fez 2 instrumentos desse. E no final das contas, um dos instrumentos ele passou para mim. Ele perguntou se eu poderia experimentar, eu gostei. Eu fiz vários concertos ainda na Holanda com esse instrumento e no final ele praticamente me presenteou com o instrumento. Ele me fez um preço muito, muito camarada. Então esse instrumento aqui, diferente de muitos outros alaúdes que existem plantas, que são cópias, ou que existem réplicas, que existem os originais no museu, esse alaúde aqui ele é único. Então tem um com ele na casa dele e esse comigo. O ato de eu pegar um alaúde árabe, que eu fiquei com o ud, não tocar a música árabe, fazer uma marcação de traste, meio que temperar ele, mas um temperamento que eu poderia mudar, não é bem um temperamento justo que nem violão. Eu botava uns trastezinhos de nylon que ninguém percebia, você tinha que chegar muito perto, era bem fininho, era só uma referência. E afinar ele diferente, que eu vou fazer uma afinação bem diferente da árabe, mas eu estava fazendo alguma coisa, provavelmente eles faziam lá atrás também, de ficar fazendo esses experimentos. Então eu não fazia música árabe, mas estava com instrumento árabe. E quando eu tocava melodias sefarades, que era essa mistura de árabe, judaico e católico, soava muito bacana. A minha afinação era Ré, Lá, Ré, Lá, Ré, Sol. Muito diferente da afinação do alaúde. Em 99 eu estava na França e eu me envolvi com um grupo de teatro. E o objetivo era atravessar a França de norte a sul, do Mar do Norte até o Mediterrâneo, a pé, fazendo 70 apresentações em 70 cidades, de 80 habitantes até 10 mil habitantes, e que nunca teriam visto um espetáculo de teatro, a não ser se nós passássemos por lá. Fiz essa trajetória, esse trajeto de 1.500 quilômetros em 80 dias, 70 cidades. E por muitas centenas de quilômetros, a gente andava por trilhas estreitas assim. Esse caminho foi traçado há mais de 2.000 anos pelos romanos e se mantém assim até hoje. E depois eu ganhei um livro sobre esses caminhos, mostrando as fotos desses caminhos que a gente percorreu. Então eu achei bem interessante isso. A música ela tem uma linguagem universal. Se eu for para qualquer país, mesmo que eu não fale o idioma daquele país, eu falo o idioma música, eu vou me comunicar com qualquer músico. Por isso que eu comecei a estudar música, porque eu queria conversar com muitas pessoas. E uma maneira de conversar com muitas pessoas ou em muitas culturas era o estudo da música. O começo se dá na cidade de Curitiba, no antigo SEMA, Centro de Estudos de Música Antiga, no Solar do Barão. Foi ali que tudo começou para mim, profissionalmente.
partir do momento que eu domino a linguagem música e eu consigo me comunicar, eu comecei a pensar, e se eu estudar a música de 100 anos atrás, ou 200, ou 500? E eu comecei a estudar. E quando eu me dei por conta, eu estava tocando músicas de 1000 anos atrás. Em 2020 eu estava com 58 anos e virei pai. Já me sentia um pouco moleque, porque eu ando de skate ainda. Não conheço ninguém de 58 anos que anda de skate. Toca alaúde, aí virou pai. Primeira filha, primeiro bebê. Agora eu tô com 60 anos. Sou com 60 anos, uma filha de 2 anos e 1 mês. E você senta no chão e desenha com ela e a gente volta a ser criança. E é isso, é muito legal. Dá uma renovada na vida da gente, né? Escutou o instrumento, ela vai lá e começa a rodear e começa a querer tocar junto, assim. Aí ela pega a flauta, já começa a soprar a flauta, ela chega, se aproxima de mim e começa a dedilhar o instrumento, começa a pôr a mão e experimentar o que acontece. Eu acho ótimo. Eu só complico um pouco quando você realmente precisa daquele horário para colocar as coisas em dia, né? Assusta, mas é legal. Bom, e a minha mulher tem 33, né? Tem a metade da minha idade praticamente. Eu sou um moleque. Eu acho que eu vou ser sempre um moleque, assim, não tem jeito. O estudo da música e da música antiga me levou a um universo enorme, assim, centenas de possibilidades. A partir do momento do estudo da música, você começa a ter contato com literatura, com técnicas de construção, a vida naquele período. Então, isso te abre uma compreensão gigantesca do mundo. Isso sempre me atraiu muito. Eu me vi com uma ferramenta enorme de voltar no tempo, certa maneira de voltar no tempo, usando a música antiga e usando cópia de instrumentos antigos também. Nesses anos todos eu tive muitos alaúdes, algum deles eu conservo ainda hoje. Esse que eu não largo nunca, esse o alaúde medieval que eu adquiri lá na Holanda, um da Renascença, de 8 ordens. Já tive um arque-alaúde, um alaúde grande, sim, de 13 ordens. Uso bastante também o buzuki, que é uma espécie de alaúde de origem grega. Uma vareta. Essa moçada está ensaiando, levantando um repertório para uma série de concertos que estão previstos aí para frente. Depois de 30 anos, a moçada resolveu se juntar e tocar juntos de novo. Isso é muito bom. É a força da música antiga, todo mundo junto. Julião, para você fazer a primeira... Levou 30 anos para a gente se reunir, então a gente vai agora tirar um bom proveito disso de novo e fazer o que a gente gosta. Com mais experiência, com uma outra visão, então deve sair coisas bem interessantes dessa reunião.
inusitada após 30 anos. É porque ficou uma coisa muito forte, seja da amizade, e seja da música, sejam das duas coisas. Então isso é muito bonito, assim, porque não é todo mundo que tem esse privilégio, né, de ter amigos assim, com mais de 30 anos de distância, né, e estarem se falando e tocando junto, fazendo música junto. Eu acho isso muito especial. Os repertórios que eu já toquei vão desde a Idade Média até o Barroco, passou por música colonial brasileira. Tive a honra de participar de um trio de alaúdes aqui em Curitiba, que eu acredito ter sido o único trio de alaúdes da América Latina. E sempre procuro experimentar coisas, seja mesmo fazendo música antiga, hoje em dia principalmente por causa da tecnologia, misturar tendências, misturar estilos de música, tocar às vezes um rock com alaúde, ou vice-versa, plugar, desplugar, colocar efeitos. Porque eu sou assim, eu não consigo parar, não consigo ficar numa coisa só, eu tenho que ficar experimentando. É parte da minha natureza, acho que desde lá de trás, quando eu tinha cabelo. E vai continuar enquanto eu estiver nesse planeta aqui. Eu faço porque eu gosto. E poder fazer uma coisa porque você gosta é para poucos, é um luxo, né?